vivendo a compaixão. E antes de falar sobre o paralítico, nós vamos falar um pouquinho sobre a amizade, né? E a amizade, ela é algo que faz parte da nossa vida. Deus não nos criou para sermos homens e mulheres sozinhos, que vivam sozinhos, que tem uma vida só. Deus nos deu amigos. Então nós precisamos de ter amizades, fazer amizades. E um fato interessante que acabamos descobrindo através de algumas pesquisas, né? Que quando você tem amizade sincera, quando você se relaciona com amigos, quando você é amigo também, o seu organismo ele libera alguns hormônios. São 4 tipos de hormônios. Hoje de manhã eu falei 2. Fui pesquisar mais, descobri que são 4, né? Que é a ocitocina, a dopamina, serotonina e a endorfina. Só não me pergunte o que cada um faz. Eu sei que eles ajudam você a ser mais um pouco feliz. Então, você tem, junto com a amizade, você tem o prazer de estar com a pessoa. Você quer fazer algo por ela. Então, é bom que nós não vivamos sozinhos, isolados desse mundo, né? Isolado são para os outros, não são para nós, não é para nós. Então, nós vamos falar um pouco da influência que alguns amigos tiveram na vida de um paralítico. Pode passar o próximo, por favor. Jesus, ele viveu muito tempo em Nazaré, só que depois ele mudou para uma outra cidade chamada Cafarnaum, e nessa região chamada da Galileia, ou seja, conhecido na época, era conhecido como Mar da Galileia. Felizes são os que vão para lá nessa viagem missionária, né? Deus abençoe e traga menos pedrinha para nós, né? Então, Cafarnaum é uma dessas cidades, entre dezenas e dezenas de cidades que ficam ao redor do mar da Galileia. Então, cada uma dessas pequenas comunidades variam de 5, 10 a 15 mil habitantes na época de Jesus Cristo. E a Galileia foi profetizada pelo profeta Isaías 630 e poucos anos atrás, ou antes do nascimento de Jesus. O profeta Isaías profetizou lá em Isaías 9, falando sobre a Galileia, que ali iria morar, que ali iria chegar a luz, que iria resplandecer a luz naquela região, uma região desfavorecida, uma região que era pobre, vivia apenas à base da pesca. E depois de 630 e poucos anos da profecia de Isaías, Jesus foi para essa região, foi para Nazaré, depois foi para Cafarnaum. E lá em Cafarnaum, Jesus, ele fez os seus maiores milagres, foi em Cafarnaum. Ele transformou a água em vinho, ele chamou os seus discípulos, fez o chamado para os seus discípulos: deixem essas redes aí, vão ser pescador de homens, né? Foi lá em Cafarnaum também que houve aquela transfiguração do Monte Tabor, fica bem em frente lá. Foi também onde Jesus foi batizado, nessa região, né, da Galileia, não Cafarnaum, desculpa, da Galileia, lá no Rio Jordão. Pode voltar. É isso, deixa aí. Então, lá no Rio Jordão, onde Jesus foi batizado, que o Rio Jordão, ele deságua ali no mar da Galileia. Foi aí nessa região também que Jesus, ele fez aquele milagre da multiplicação dos peixes, que os seus discípulos passaram a noite inteira pescando, e não conseguiram pescar nada. E quando eles retornaram, Jesus falou para eles: olha, vocês voltem e joguem a rede, né? E eles voltaram, obedeceram, e na obediência eles lançaram a rede e pescaram muitos peixes. Foi nessa região também aí da Galileia que ele expulsou muitos demônios. Se você ler ali os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver todas essas histórias de milagres. Se você quer ver só milagre, então vai ler o livro de Marcos. Se você quer conhecer um pouco mais a Bíblia, vai ler Lucas. Se você quer ver Deus ali na Bíblia, vai ler João. Se você quer ter um conhecimento maior, lê a Bíblia inteira, que aí sim é a melhor coisa que nós fazemos. Enfim, foi ali também que os discípulos foram discipulados. Quando tinha muitas pessoas lá, os discípulos de Jesus, além dos apóstolos, tinha outros discípulos, Jesus falava, discipulava eles de dentro ali, dentro de um barco, no Mar da Galileia, nesse lago enorme, que é 21 quilômetros por 12 de largura, por 12 21 por 12, não sei como que é isso aí não. Enfim, foi aí que Jesus passou boa parte da sua vida. E o interessante, que o meio de transporte mais rápido que existia naquela época, e que encurtavam distâncias, era o quê? Exatamente o barco. Então, Jesus veio para uma região estratégica,
E eu tenho uma boa notícia para vocês hoje. Você está no lugar estratégico. Deus te colocou onde você está hoje, é estratégia de Deus. Para você ganhar seus amigos, para você ganhar seus colegas de trabalho, para você falar de Jesus, abrir a boca e proclamar a glória e o reino de Deus. Então, você está no lugar certo. Não pense assim, o que eu estou fazendo, de onde eu vim? Você veio de Deus, você vai voltar para Deus um dia, mas você está agora, nesse momento, no lugar que Deus quer que você esteja. Se você está estudando, é aí que é seu campo missionário. Está trabalhando, é aí que é seu campo missionário. Não está fazendo nada, vá procurar o que fazer falando de Jesus. Não é? É assim que tem que ser. Então vamos agora abrir a Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 2, e vamos ler, eu vou estar lendo na tradução de Almeida Revisada Atualizada, ARA. Marcos capítulo 2, de 1 a 12. Enquanto você procura a Bíblia aí, só lembrando, pode passar o próximo aí, Eric? Cafarnaum, ela tem alguns significados, o nome Cafarnaum. Ela, no hebraico, ela significa Cafarnaum, ou seja, Nahum de aldeia, né? E essa aldeia tem um significado de conforto, de limpeza, de perdão. Jesus mudou de Nazaré e foi para Cafarnaum, para exatamente levar conforto, libertação, consolo àqueles que o procuravam. Então vamos ler Marcos capítulo 2, a cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Em outras traduções fala que estava na casa de Pedro. Muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzido um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram um eirado no ponto correspondente ao que ele estava, ou seja, descobriram um telhado, e foram ali subir aquele telhado, e ficaram exatamente no ponto onde Jesus estava, e correspondente ao ponto que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito do paralítico que jazia doente, e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, e arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão quem é Deus? E Jesus, percebendo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, tem poder sobre a terra e autoridade para perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante se pôs de pé, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e todos darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Vocês já imaginaram estar numa cena dessa? Vocês já imaginaram como que Deus, o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, fez os seus milagres em Cafarnaum? Nós vimos aqui alguns dos milagres que aconteceram na Galileia, e este milagre em particular, quando Jesus perdoou os pecados daquele paralítico, e ordenou que ele levantasse, curou ele da sua enfermidade. Jesus, ele é Deus, ele tem autoridade nos céus e na terra, e os fariseus estavam ali conversando entre eles, porque não admitiam a autoridade não admitiam a autoridade de Deus em Jesus. Eles não criam que Jesus era Deus, porém o único que cura é Deus, o único que faz milagre é Deus. E Jesus, o Deus encarnado, nosso Salvador, ele estava ali, curando os enfermos, libertando os cativos, trazendo paz àquelas pessoas que não tinham paz, levando alívio, compaixão. O amor de Jesus foi demonstrado através de suas ações. Pode passar o próximo, por favor? E
Esse local aí fica às margens do mar da Galileia, daquele grande lago. Antigamente era a casa de Pedro, onde está vendo aquela seta lá. Aí é Cafarnaum, era uma vila pequenininha. Hoje, essa casa de Pedro se transformou em uma sinagoga. Na época de Jesus tinha uma outra sinagoga, que era um pouco mais na frente, e hoje são duas, mas só que essa é a única que está de pé ainda. As outras foram destruídas, né? Devido ao tempo e tal. Então, este é o exato local onde Jesus fez a cura do paralítico, lá em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia. Pode passar? E o verso de Marcos, capítulo 2, verso 3, diz o seguinte: e vieram até ele, trazendo um paralítico, carregado por 4 amigos. Quem estava carregando Jesus? Os seus amigos. Vamos colocar que esses amigos são os missionários. É você que leva as boas novas aonde quer que você vai. Nós somos os amigos que essa geração precisa. Você é a resposta de Deus para esta geração. Não pense que apenas o missionário, o pastor, o estudioso da palavra de Deus, o teólogo, é que tem a resposta para essa geração. Não. Você é a resposta de Deus aonde você está. E isso é muito sério. Nós temos que compreender que Deus tem um projeto em nossa vida. E você não está aqui de passagem simplesmente para passar. Você está aqui para levar as boas novas do Evangelho. Aquilo que Jesus foi fazer no verso 2 e 3 lá, pegando o Evangelho, a palavra. Nós somos esses que vamos levar a palavra. E os amigos desse paralítico, não se conformando em tudo estar ali, a porta estava tão cheia de gente, de pessoas, aquela multidão aglomerada, ninguém podia entrar ou sair. Os que estavam dentro, se quisessem sair, não tinha como, e os que estavam de fora, não tinham como entrar. Mas as casas lá em Israel, na região do Oriente, elas geralmente são casas em formatos quadrado, e o telhado é reto. E geralmente eles constroem algum murinho em cima da casa para eles terem algum tempo de diversão, tempo de folga. Quando está muito quente, eles dormem em cima do telhado. E esses telhados são construídos de vigas, de galhos, né? Também de palha. E depois eles colocam ali a telha de barro queimado e por cima jogam outro barro com concreto ali. Não é bem o concreto, é uma massa que gruda bem e fica ali fresquinho embaixo. E em cima também eles podem ir lá para divertir. Eu lembro que lá na Albânia tem algumas casas assim que eles plantam a uva, né? E o parreiral da uva fica em cima da casa. Então a gente tem que subir em cima das casas lá e ficar lá sentado comendo uva. Coisa boa, né? Vocês têm que ir para a Albânia conhecer. É muito bom. Enfim, e ali a gente toma café também, faz amizade, lê a Bíblia. É muito gostoso. É uma tradição que eles têm isso, de ficar em cima do telhado. Eles constroem lá uma escada, né? E ficam lá em cima. O que aconteceu? Esses amigos, os 4 amigos, né? Em nome de Jesus nós vamos ser amigos de muita gente e ter muitos amigos também, amém? Amém quer dizer assim seja, viu? Então bora fazer amizade. E para quê? Para levá-los para Cristo. Esses amigos levaram um paralítico lá para o telhado, pode passar o próximo aí, e eles ali corajosamente e quebrando tradições. Não se faz isso. Se você não é o dono da casa, não queira quebrar a casa do outro. No Brasil é perigoso, imagine lá. Mas esses amigos, pela fé, movidos pela compaixão, eles tiveram a ideia, tiraram ali a telha, quebraram, tiraram aqueles galhos, a palha, e imagine que Jesus estava lá embaixo e começou a cair aquela sujeira, e imagine os amigos, não amigos, fariseus, né? Esses cabas não são amigos não, estavam lá criticando onde já se viu, desfazendo o telhado, quebrando o telhado. E imagine Pedro, que era aquele caba calmo, sereno e tranquilo, na hora que viu os cabas quebrando tudo o telhado dele, deve ter ficado calmo, né? Imagine Pedro, a casa dele, alguém subiu em cima da casa de Pedro, tem que ser muito corajoso e muito amoroso, e está lá quebrando o telhado da casa do Pedro, o apóstolo Pedro, era a casa dele. Bom, a Bíblia não entra em detalhes, ainda bem, mas enfim, imagine o dono da casa ver o telhado sendo quebrado. Mas por que eles estavam fazendo isso? Porque os 4 amigos realmente amavam aquele paralítico. Talvez eram amigos de infância,
Talvez eram amigos que conheciam, de repente foi para aprender alguma coisa. Imagino que ele era muito privado, porque estava paralisado. E esses amigos, movidos de compaixão, subiram lá a escada, foram no telhado, quebraram ali e desceram o paralítico lá aonde estava Jesus. Pode passar o próximo? E Marcos 2, de 3 a 4. Este paralítico foi abaixo, através do telhado, por 4 amigos, em virtude da densidade da multidão, ou seja, da aglomeração da multidão que estavam lá. Para vocês terem uma ideia, meus irmãos, a fama de Jesus era tanto naquela época, como hoje também, louvado seja Deus, Ele é Deus, que sempre que eles ouviam falar que Jesus estava em sua casa, a população toda vinha. Quando, numa dessas ocasiões, aí em Cafarnaum também, estava a multidão, grande aglomeração, e Jesus andando ali, o povo aglomerando ele, e existia ali Jairo, que era um sacerdote, ele estava com a filha doente, e ele foi correndo ali para achar Jesus, para falar: olha, minha filha está morrendo, mas nesse meio período ele não conseguiu chegar até Jesus, isso em Cafarnaum, tá? E Jesus tentando se locomover, a multidão apertando ele, de repente Jesus para, e fala assim no meio de todo mundo: alguém me tocou. Claro, Jesus, né? Todo mundo está te apertando, todo mundo está querendo te abraçar, todo mundo quer o mesmo fio de cabelo, né? Ele tinha bastante lá. Mas saiu virtude de Jesus. E ali uma senhora que há 12 anos, ela sofria de um fluxo de sangue, ela foi curada. E era vergonhoso para uma pessoa com esse tipo de doença andar no meio da população. Era até proibido. Mas de Jesus saiu virtude, saiu poder. E queridos, depois Jesus encontrou Jairo, foi lá, ressuscitou a filha de Jairo. Isso tudo aconteceu nessa pequena cidade de consolo, nessa cidade de limpeza, de pureza, de consolo. E queridos, quando esses 4 amigos desceram para baixo onde estava Jesus, o paralítico, Jesus teve compaixão desse paralítico. Primeiro, Jesus tratou dos pecados desse paralítico. Na época, os fariseus criam, você pode ver isso, na época os fariseus criam que o pecado era que ocasionava esse tipo de doença. Era o que eles criam naquela época. E Jesus primeiro perdoou os seus pecados, ou seja, trazendo mais interrogações ainda para os fariseus. E depois ainda falou: agora pega a tua maca, a tua cama. Depois que os fariseus interrogou a ele, né? Pega a tua maca e vai para a sua casa. E o povo começou a glorificar a Deus. Queridos, aonde você está, você é diferença. Jesus estava ali, e Jesus, sendo o próprio Deus, mas habitando nesse corpo mortal, Deus usou a vida de Jesus, porque tinha uma vida santa. Ele é Deus, e sendo o próprio Deus, Ele fez os milagres, e essa autoridade nos foi passada também. Toda a autoridade foi dada a Cristo, e nós temos hoje o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que está para nos auxiliar em nossas necessidades. Pode passar o próximo aí? Os fariseus, no capítulo 2, 6, e estavam ali, estando assentados, os fariseus, professores, doutores da lei, e arrazoando dentro de seus corações: como que pode? Isso é blasfêmia, perdoar os pecados dos outros, como que pode? Ele não é Deus. Os fariseus estavam contestando a divindade de Jesus Cristo. Não estavam ali apenas contestando o que Jesus estava fazendo, mas estavam contestando quem Jesus é. Hoje, muitas das vezes, nós somos ameaçados, maltratados, incompreendidos, às vezes não somos aceitos, porque nós professamos a Jesus Cristo, o nosso Deus. Não tenha vergonha, não tenha medo, não seja tímido. Abra a tua boca em favor do pobre necessitado, abra a sua boca em favor daqueles que estão carentes, leve alívio, compaixão para o próximo. Talvez o aleijado que está perto de você não seja aleijado fisicamente, mas é uma pessoa que está em depressão, uma pessoa ansiosa, uma pessoa estressada,
uma pessoa de mal com a vida, talvez esse seja o paralítico que você tem que falar com ele, você tem que demonstrar o amor em ações. O mundo, a Bíblia fala que jaz no maligno. Ora, se o mundo jaz no maligno, nós estamos em Deus, e nós é que somos a resposta desse mundo que jaz no maligno. Então não tenha vergonha de profetizar a cura, a bênção, a libertação em Cristo Jesus. Nós somos os propagadores da paz, os propagadores da compaixão. Nós é que vamos levar alívio para as pessoas. Hoje o Marlon está indo para, como chama a cidade lá? Morungaba, perto de Campinas, né? Está aí, ele está doando 10 dias das suas férias. Tu é doido, né? Não é não, né? Não é, isso é amor. Nenhuma pessoa em sã consciência daria as suas férias por amor ao próximo. Não estou falando de elogiando ele não, é pecador igual nós, mas estou falando a atitude, a compaixão, o amor, a alegria em poder servir o próximo. Quem sabe você não precisa sair daqui de Rio Preto para ajudar um povo que veio lá do Afeganistão pessoalmente, mas você pode ajudar. Quem sabe você pode andar na rua, no calçadão, em qualquer lugar onde você mora, você vai encontrar pessoas necessitadas e carentes da sua ajuda, da sua oração. E uma pergunta assim, você já viu alguém negar uma oração? Tipo assim, você está lá no seu trabalho, na escola, você chega para a pessoa que você vê que ela está aflita, está ansiosa, está desesperada, e você fala, eu posso orar por você? E essa pessoa fala, não quero oração não. É muito raro acontecer. Então, meus amados, não tenha vergonha de orar aonde você estiver. As pessoas carecem, necessitam de suas orações. Nós temos nos tornado um povo um pouco calado, muito fechado em nós mesmos, cheios de sabedoria, cheios de autoconhecimento, de conhecimento da palavra de Deus, e não estamos externando o conhecimento que Deus tem dado a nós. Não sejamos nós os fariseus dessa geração, que apenas vê defeito em tudo. Sejamos nós a carta viva de Cristo aqui na terra. Lembra que o pastor Augusto falou que lá eles evangelizam pela amizade e pelo testemunho? Nós também somos este abençoado povo de Deus aqui na terra, que evangelizamos pela palavra, pelo testemunho, pela oração, pela ajuda em levar alívio às pessoas. Compaixão é você agir, é você não apenas ficar no estado parado, sabendo, fulano precisa de ajuda, fulano precisa de ajuda e eu é que vou ajudar. Quantas vezes aconteceu comigo isso? Senhor, coloca uma pessoa para me ajudar. Aí estou andando na rua, Deus mostra a pessoa e eu passo, será que era aquele? Era aquele. Eu sei que não é só comigo que isso acontece, não, é com todo mundo. Então, abra a tua boca para falar de Deus, para levar alívio. Assim como esses 4 amigos, vamos chamar de 4 missionários, né? Viram ali aquele paralítico necessitado, carente de ajuda. Se não fosse esses 4 amigos, ele teria morrido ali sem ser curado. Se não fosse a ousadia e a fé, o passo de fé que esses 4 homens tomaram, de subir a escada, de ficar em cima ali do telhado, de tirar as telhas, estragar ali a casa de Pedro, esse paralítico não teria mudado de vida, não teria sido perdoado os seus pecados, não estaria andando com a sua maca para a sua casa de volta. E o povo, aquela multidão, não teria glorificado a Deus. Pode passar o próximo, por favor? Em Mateus 2, a 11, fala, o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, que te sejam agora perdoados os teus pecados, ou lhe dizer, levanta e carrega a tua pequena cama e anda, a fim de que, porém, saibais que poder tem o Filho do Homem para perdoar sobre a terra os pecados. A ti eu te digo, levanta e carrega a tua pequena cama e vai para a tua casa. Queridos, a autoridade de Jesus Cristo foi colocada em jogo pelos fariseus. Eles falaram, mas quem é você? Né? Quem é você? Tanta impetulância, querendo perdoar o pecado dos outros? Jesus, ele se declara quem ele realmente é. Ele é Deus. E Deus deu toda a autoridade nos céus e na terra. E ele ali perdoou os pecados daquele paralítico.
e ordenou que ele andasse, e assim se fez, demonstrando não apenas em pensamento, mas ele teve a atitude, ele orou, e ele ordenou, e aquele paralítico se levantou e voltou para sua casa, e todos ali, a Bíblia fala que todos glorificaram a Deus. Queridos, onde você estiver, eu estou falando muito isso, porque nós temos que sair da nossa mente assim, figurativamente falando, eu sou assim, Deus me fez assim, eu não consigo falar. Consegue, meu irmão, fala, ora, impõe a mão sobre os enfermos, fale para as pessoas de Jesus, seja a pessoa que Deus vai usar para trazer libertação às pessoas. Se Deus usou, não sei se vocês sabem, 6 anos da minha vida fui um dependente de drogas, fui drogado, tive 3 paradas cardíacas, antes dos 17 anos de idade, e estou pregando, falando de Jesus hoje. Ora, que Deus é esse? É o Deus de milagre, é o Deus que nós servimos, é o Deus que a Bíblia fala. Então não tenha medo de falar de Jesus. Eu creio que logo logo essa igreja vai estar com seus parentes aqui, talvez os seus filhos, seus pais, seus irmãos e irmãs, mas deixa Deus te usar, fale de Deus para eles, vai orar com seus irmãos, com seus amigos, com seus parentes. Pastor, você não conhece meus parentes. Vocês que não conhecem meus parentes, tudo santinho, mas é com eles que nós temos que orar, é com eles que nós temos que levar alívio, e é para eles que nós temos que testemunhar. A Bíblia fala, Cristo em vós, a esperança da glória, e é isso, Deus vai nos usar. Pode passar o próximo? Queridos, encerrando nessa noite, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Quantos aqui tem uma Bíblia pelo menos? Nem que for de celular, pode levantar aí, eu estou com as duas aqui, né? Você tem a Bíblia, todo mundo tem uma Bíblia. Se não tiver, entra no Google, digita lá Bíblia online, você já vai ter a Bíblia ali. Se você quiser, o que mais tem no Brasil é Bíblia, glória a Deus, né? Meus amados, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vou conhecer o propósito de Deus para a minha vida. Lembre-se disso, quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Porque como eu vou saber qual é o propósito de Deus para a minha vida? É só ler a palavra de Deus. Deus nos chamou para sermos santos, Deus nos chamou para sermos proclamadores, Deus nos chamou para conquistar os amigos para vir para cá, e nós temos que ser essas pessoas, segundo o coração de Deus. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós vamos descobrir os propósitos de Deus para a nossa vida, e isso tudo é pela fé, nós não conseguimos viver no mundo de hoje, sem ser pela fé. Os dias são maus, mas com Jesus, a Bíblia fala que nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos salvou. Eita, povo bom de Bíblia, outra coisa, aleluia. Então vamos lá, então a certeza que nós temos, é que em meio às dificuldades, que em meio às lutas, que em meio às crises, sejam elas quais forem, a palavra crise em chinês, ela significa perigo e oportunidade, é uma palavra escrita uma em cima da outra, perigo e oportunidade. Eu não sei o que você está passando, o que está acontecendo, mas creia que será a oportunidade para testemunhar da glória de Deus na sua vida, amém? Eu creio nisso. Todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por dificuldades, mas eu creio que por meio dessa dificuldade, dessa luta, Deus será glorificado. Eu creio nisso, e a Bíblia diz lá em Romanos 10, 17, né? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e é nessa fé que nós temos que estar firmados. Qual é a nossa fé? A palavra de Deus. Queridos, e terminando, Jesus em suas últimas palavras, registradas no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, ele fala o seguinte: portanto, ide fazer discípulos de toda a sua casa, não, de todas as nações. Não se conforme em apenas a sua família estar vindo aqui na igreja,
A palavra de Deus fala: não vos conformeis com este século, mas renovai-vos pela renovação de vossa mente. Romanos capítulo 12. Nós não podemos nos conformar com a vida que nós temos. Está boa? Glória a Deus. Vai melhorar, porque seus familiares vão vir para cá. Não se contente apenas em você estar aqui, mas ore para Deus colocar a pessoa que você vai falar de Jesus para ela vir para cá também. Ela também merece conhecer Jesus, o Deus vivo que nós conhecemos e servimos. Então, nós somos os amigos daquelas pessoas que estão lá fora. Quantos aqui é amigo de alguém lá fora? Não é possível, né, gente? Todo mundo levanta a mão. Menos um amigo você deve ter. Você mesmo, pelo menos, né? Todo mundo tem amigo. E como é bom ter amigos, principalmente para falar de Jesus. Não perca as oportunidades que Deus tem colocado. Seja você um desses 4 que vai levar ali a salvação, vai levar o perdão, vai levar a cura para esse seu amigo. Vamos ficar de pé, vamos estar orando nessa noite. Eu não sei se todos vocês aqui já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês, mas se nessa noite você quer fazer isso, essa é a oportunidade de você levantar a mão e falar: eu quero reconhecer Jesus como Senhor da minha vida, eu quero reconhecer Jesus como dono da minha vida. Nós vamos orar agora, para que Deus, Ele venha realmente ser aquilo que preenche o nosso coração, que nós possamos ser amigos daquelas pessoas que estão lá fora, carentes e necessitadas de Deus, que nós sejamos amigos das pessoas que vão estar aqui dentro, em nome de Jesus. Oremos. Pai de amor, nós te louvamos nesta noite, ó Pai, te agradecemos e reconhecemos que Tu és o nosso Deus, Tu és a palavra viva, Tu és o Deus vivo, Tu és o Deus dos milagres, Tu és o Deus que traz a paz, Tu és o Deus, ó Deus, que vai transformar e que tem transformado as vidas de cada um aqui nessa igreja. Senhor, que sejamos nós os anunciadores das boas obras, os anunciadores das boas palavras, os anunciadores da vida em Cristo, para aquelas pessoas que estão lá fora. Pai, nós colocamos agora em Suas mãos os nossos parentes, os nossos amigos, os vizinhos, ó Pai, aquelas pessoas que ainda não conhecemos, mas que o Senhor vai criar circunstâncias para que nós possamos conhecê-las e falar do Seu amor, para proclamar a libertação aos cativos. Usa cada um de nós aqui, Senhor Deus, para a glória do Teu nome, e que venha o Teu reino, e que sejamos nós a resposta para essa geração, em nome de Jesus, amém. Pode sentar agora, não, pode ficar de pé, desculpa, vamos encerrar já, vamos fazer oração, que o Senhor lhe dê uma grande, abençoada, linda, rica, cheirosa, amigável semana. Eita, essa foi boa, né? Porque amizade é isso. Convide um amigo para tomar um cafezinho, vai lá no Juan, a garantia é ele, né? Ou então vem aqui na igreja, agora complicou, hein? Vem aqui na igreja tomar um café com o pastor. Tem uma máquina de café aqui, meus irmãos, vocês não têm ideia, pode vir. Isso não é o café é secundário, é para falar de Jesus. Leve um amigo para falar de Jesus, amém? O mundo carece de amigos, e olha, quanto amigo bonito e bonita nós estamos aqui, né? Todo mundo gostou, né? Alguém te chamou de bonita aí, né? Então vamos orar agora. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor e a consolação do Santo Espírito Santo de Deus, que a santidade, a iluminação da palavra de Deus venha sobre a vossa vida agora, e que essa palavra possa ser proclamada aonde quer que estejamos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a sua luz, a sua graça, o seu amor sobre a sua vida e lhe dê a paz, em nome de Jesus, amém. Seja uma bênção essa semana, hein? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Dê um abraço no amigo, né? Ou então, ao menos um soquinho aí, um aperto de mão. Deus abençoe.
Ti, porque temos o Senhor como nosso pastor, ó Pai. Nós colocamos diante do Senhor também a nossa igreja, o momento que nós estamos passando. Gratos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela nossa campanha de missões mundiais, pela oferta que o Senhor permite que possamos entregar, ó Deus, que é algo que o Senhor proveu para nós. Nós queremos pedir também em relação à sucessão pastoral, em todas as decisões da liderança dessa igreja, ó Deus, que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, ó Deus, que o Teu nome seja engrandecido, ó Pai. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Os irmãos podem se assentar, quero chamar aqui o pastor Henrique, nós vamos ter uma palavra com o irmão. Obrigado. Boa noite novamente, um prazer estar aqui novamente. Hoje, nessa noite, nós vamos falar um pouco sobre o paralítico de Cafarnaum.